Ô gente, cá estamos de novo. Vou começar os cálculos das juntas parafusadas A e B. Eu sei que a junta B fica bem fácil de vocês entenderem porque ela é composta pelas superfícies da tampa superior e a parte inferior da carcaça do redutor e também por 10 parafusos que as unem. Agora, por sua vez, a junta parafusada A é composta pela tampa superior da carcaça e também por um olhar de içamento como esse que eu te mostro aqui no detalhe do slide. Só para que vocês possam fazer algumas pesquisas, né? Em inglês, o nome desse componente é Lifting Eye Bolt e ele pode ser associado com porcas ou arruelas, né, dependendo da situação. E pelo fato do olhar de içamento estar solidário à tampa superior, ele permite que a tampa superior seja removida através dele. Agora, é claro que eu só vou conseguir remover a tampa superior se os parafusos da junta B não estiverem fixados. Por quê? Se os parafusos da junta B estiverem unindo a tampa com a parte inferior da carcaça, eu não consigo fazer a remoção da tampa superior. Aliás, nesse caso, né, se eu conectar um gancho no olhar, o redutor seria como todo transportado. Mas claro, para o redutor como um todo ser transportado, tenho que desconectar os parafusos que unem a carcaça inferior à viga de sustentação. Porque se os parafusos da viga de sustentação estiverem fixados na parte inferior da carcaça, daí não tem como remover nem redutor nem nada. Eu teria que remover a viga, né, o prédio inteiro. E eu sei que são conceitos básicos, né, mas é importante deixar claras as interações mecânicas por conta dos cálculos que virão na sequência. Portanto, é muito importante que vocês entendam que o passo 8 será inteiramente fundamentado na suposição de que o redutor terá os parafusos da base dele desconectados da viga de sustentação e que o redutor como um todo possa ser transportado para um outro local de manutenção. Então, é baseado nessa premissa operacional que os cálculos das juntas A e B serão feitos, tá combinado? Bom demais, então vamos lá. Quando eu fiz o meu projeto, eu requisitei gentilmente ao programa que eu usei, né, que foi o Inventor, que me fosse informada a posição do centro de gravidade do redutor. E aí, turma, eu posicionei o olhar de içamento justamente na região que coincida com o plano vertical do CG do redutor. Por consequência, durante o içamento do redutor por alguma intervenção, os parafusos da junta A e da junta B estarão sujeitos ao caso 1 de solicitação. Então, conforme a gente estudou em Elemento de Máquinas 1, os parafusos têm duas fases que são cronológica, conceitual e fisicamente distintas. São as fases de montagem e operação. E quando eu falo de operação, né, nós temos três categorias distintas, que são os casos 1, 2 e 3 de solicitação. Mas, turma, para os parafusos entrarem em operação, né, eles precisam, anteriormente, terem sido montados. E é por isso que durante a fase de montagem, os parafusos sofrem ação do torque de aperto e eles ficam tracionados com uma força que é denominada força de aperto. Daí, os parafusos comprimem as superfícies com uma força de compressão que é denominada de força de aperto. E o que acontece é que na montagem, né, ocorre um equilíbrio estático e a força de compressão nas superfícies é igual à força de tração no parafuso. Então, gente, nós conseguimos constatar que durante a montagem, o parafuso sofre a ação de esforços que causam tensões de naturezas distintas. Eu digo isso porque o torque de aperto aplicado durante a montagem causa uma tensão de natureza de cisalhamento, enquanto que a força axial de tração causa uma tensão de natureza normal. E claro, após a montagem, os parafusos que são projetados para operar no regime linear elástico não podem sofrer escoamento. E daí vem a necessidade da gente verificar, durante a montagem, né, se a tensão atuante é menor ou igual à tensão admissível dos parafusos. Legal, daí para calcular a tensão atuante, a gente usa o critério de tensão equivalente de von Mises. E eu faço a imposição de que essa tensão equivalente seja menor ou igual à tensão admissível, que é calculado pela tensão limite de resistência ao escoamento dividida pelo coeficiente de segurança de montagem. Beleza, daí, quando entram em operação, né, que nesse caso vai ser quando o redutor for içado, os parafusos usados nas juntas estarão solicitados por cargas do tipo 1, que são as cargas axiais simétricas. Então, parafusos sujeitos ao caso de solicitação 1 têm que ser verificados em relação a 3 critérios de falha durante a sua operação. São eles o critério da estanqueidade, o critério da resistência mecânica do parafuso e o critério da resistência à fadiga do parafuso. Eu reforço que apesar das superfícies desempenharem um relevante papel industrial, os nossos esforços e a nossa atenção serão destinadas ao cálculo e seleção dos parafusos de fixação.
operação. Naturalmente, para isso a gente precisa obrigatoriamente considerar o material e as dimensões das superfícies. Só que a gente não vai fazer verificações e cálculos adicionais nessas superfícies, tá legal? Então, como sempre acontece, eu tenho algumas estratégias de projeto à minha disposição. Nessa situação na qual eu defini as condições operacionais de carga, eu vislumbro duas estratégias, turma. A primeira delas seria se vocês especificassem os parafusos e, consequentemente, verificassem se os parafusos atendem às suas condições operacionais. E se vocês escolherem essa estratégia, nesse caso, as incógnitas de vocês seriam os 3 coeficientes de segurança de operação. E nesse caso dessa estratégia, as incógnitas de vocês seriam os 4 coeficientes de segurança. Ou seja, após a sua especificação dos parafusos, todos os coeficientes de segurança deveriam ser maiores do que os valores mínimos que vocês prescreveram. Então, por exemplo, vocês podem muito bem escolher e especificar um parafuso M20, passo fino, feito em aço classe de resistência 4.8, e daí vocês calculem os coeficientes de segurança para os 4 critérios. Um critério da montagem e os 3 critérios da operação. Agora, uma outra estratégia seria que vocês especificassem os coeficientes de segurança mínimos e determinassem qual que é a área da seção resistiva mínima dos parafusos que atende a essas condições de projeto. E turma, observem por favor que em ambas as estratégias vocês terão que adotar alguns parâmetros adicionais. Então, no meu projeto, eu pretendo seguir essa última estratégia. Por isso, eu vou calcular qual é a mínima área da seção resistiva para que os parafusos suportem as cargas operacionais, respeitando os coeficientes de segurança pré-determinados por mim. E aí, gente, ao determinar a área mínima da seção resistiva do parafuso, eu consulto as tabelas dimensionais e especifico os meus parafusos de fixação, tanto da junta A quanto da junta B. Então, nessa minha estratégia de projeto, as minhas incógnitas estarão na porção da esquerda das inequações dos critérios de falha relativos à operação e dentro da porção que calcula a tensão normal na inequação do critério de falha da montagem. Portanto, para eu satisfazer os meus cálculos, eu preciso conhecer todos os parâmetros que se encontram na porção da direita das inequações dos critérios de falha da operação e aí eu especifico o parafuso. Quando eu fizer isso, eu retorno no critério da resistência mecânica da montagem, e verifico se o parafuso que eu especifiquei vai suportar o processo de montagem, beleza? Como eu mostrei para vocês, a gente tem diversos parâmetros nessas fórmulas e, naturalmente, todos são importantes, Só que eu vou começar definindo as cargas atuantes. Turma, eu não pretendo explicar para vocês os fenômenos físicos de novo, tá? Muito menos explicar a fundamentação conceitual de cada variável. Aqui a estratégia vai ser cara a crachá. E essa gíria aí não é da época de vocês, então para vocês entenderem o que eu quis dizer, procurem por favor na internet o que isso significa. Então, o lance aqui vai ser o seguinte, eu vou mostrar a variável, vou fazer as minhas adoções e aí a gente vai para cima dos cálculos, tá? É sem enrolação. Senão esse trem não termina nunca, Vai ficar igual as ruas lá de BH, porque a gente fala lá para as pessoas, segue reto até o fim da vida, E nunca chega o fim. Ou também pode ser igual ao calvário do terceiro time lá de BH, Nunca acaba. E eu pretendo, nessa e na próxima videoaula, acabar o passo número 8 do nosso projeto. Então vamos lá. Ao içar o redutor inteiro, a força máxima que a junta A vai suportar é igual ao peso total do sistema. Só que, turma, a junta A tem apenas um parafuso, então esse parafuso vai ser o responsável por suportar toda a solicitação. Então, a solicitação externa máxima da junta A vai ser igual ao peso do redutor somado com o peso do lubrificante. Por isso, vai ser algo em torno de 82 kg multiplicados pela aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, o que resultaria numa carga Pmax de 804,42 newtons. E, gente, eu estou usando a variável Pmax porque essa é a notação que consta no nosso formulário. Se vocês consultarem, vai estar escrito lá que Pmax é a força externa máxima incidindo sobre o fixador mais solicitado. O Pmax não tem necessariamente algo a ver com o peso de algum componente, é que por coincidência, nessa aplicação, o Pmax tem a ver com o peso máximo do redutor, mas como eu disse, é uma mera coincidência. Tanto é que vocês vão observar que no passo 9, nós usaremos a mesma formulação e isso não terá relação direta e exclusiva com o peso de algum componente, turma. Beleza. Agora, para efeito de verificação de fadiga, eu tenho que determinar qual seria a carga mínima atuando nessa junta. Daí, a carga mínima que pode acontecer, pensando aqui com vocês, seria num caso extremo de todo o lubrificante ter vazado ou até mesmo evaporado, se é que isso é possível, Porque qualquer carga menor que isso só vai incidir se acontecer alguma coisa trágica demais. Eu imagino que teria que quebrar alguma coisa dentro do redutor e essa alguma coisa teria que ser removida de dentro do redutor sem abrir a tampa do redutor. E aí eu fico pensando, como é que isso ia acontecer? Sei lá, Acho que teria que acontecer algum processo de fusão nuclear dentro do redutor ou alguma coisa inesperada. Mas de verdade, eu nem sei como imaginar uma carga mínima menor do que essa. Quer dizer,
Isso seria possível se eu removesse, por exemplo, os componentes de transmissão de potência e aí eu fizesse o manuseio e o transporte só da carcaça do redutor. Só que eu vou considerar que o redutor com todos os componentes, só que sem lubrificante, dão a carga mínima do ponto de vista do olhar. E aí, turma, só por razões de simplificação, eu vou calcular o peso do redutor desconsiderando o peso do lubrificante. Então seriam 82 kg menos 5,3 kg de lubrificante, o que resultaria numa massa de 76,7 kg. Daí eu multiplico essa massa pela aceleração da gravidade e eu tenho uma carga mínima Pmin de 752,43 newtons. Doido demais. Agora, eu vou fazer essa mesma análise, só que do ponto de vista da junta B. Olha só, ao içar o redutor inteiro, a força máxima que a junta B vai suportar não é o peso total do sistema. E devido à minha circunspecção técnica, né? Que palavra chique, hein? Fala a verdade, meu amigo. A gente teria que descontar o peso da tampa superior do redutor para determinar qual que é a força máxima que a junta B vai suportar. E aí, como eu usei um programa que me permite fazer essa estimativa, eu a farei. Na verdade, quem fará vai ser o Inventor, né? Portanto, quando eu requisitei gentilmente que o Inventor fizesse a estimativa da massa da tampa superior do redutor, eu obtive a resposta de que a massa tem aproximadamente 18 kg. Então, isso permite que eu desconte o valor do peso da tampa superior da força axial que os parafusos da junta B estão sujeitos. Então, a junta B está sujeita a uma carga externa máxima equivalente ao peso do redutor, mais o peso do lubrificante, menos o peso da tampa superior. Então, isso seria algo em torno de 82 menos 18, que daria 64 kg, que devem ser multiplicados pela aceleração da gravidade, que é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso resultaria numa carga Pmax de 627,84 newtons. Daí, por sua vez, né, imaginando para efeitos de verificação de fadiga, que a carga externa mínima acontecerá no caso de não acontecer mais lubrificante, o P mínimo seria de 575,85 newtons. Só que, turma, tem um detalhe na junta B que é bem relevante do ponto de vista estrutural. Eu digo isso porque a junta B tem 10 parafusos. E por conta da forma com a qual a força externa é aplicada, todos esses parafusos estão em regime de carga axial simétrica, ou seja, num caso 1 de solicitação, todos os parafusos têm a mesma força resultante externa agindo sobre a junta. Então, assim sendo, para eu determinar o Pmax e o Pmin, eu preciso dividir as solicitações externas máxima e mínima por 10. Ô, gente, nas minhas aulas presenciais, eu gosto muito de discutir a estratégia de solução de exercícios e de projetos, utilizando um recurso didático que tem dado muito certo ao longo dos últimos anos. E eu posso falar que dá muito certo, né? Porque todas as minhas ex-alunas são quase todas diretoras de engenharia, supervisoras de projetos, e quase todos os meus ex-alunos são diretores de departamento de engenharia, projetistas, chefes e empresas por todo o mundo. E é isso mesmo, é só sucesso, né? Tá todo mundo rico, famoso. Quer ver uma coisa curiosa? Sabe aquele rapaz que é dono de uma empresa dos Estados Unidos, que faz carro elétrico, projeta foguete, um cara aí é bilionário, sabe quem que é? Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que você sabe quem que é. Então, esse cara nunca assistiu minha aula, tá? Nunca. Mas pensa aqui comigo, se ele tivesse assistido, ele com certeza estava com o dobro da fortuna. Então ele é um vacilão, tá? Inclusive, falando sério, né? O cara tem mais de 2 bilhões de dólares. Mas olha só, o canal AFD tem mais de 2.000 pessoas inscritas. Então quem tem os bens mais valiosos? Eu sei lá, hein? Eu vou declarar empate para não humilhar o cara. Mas olha só a estratégia didática que eu uso em sala de aula que dá muito certo. Eu gosto de colocar os critérios de falha registrados na lousa, né? E daí eu projeto o enunciado do exercício usando o DataShow. Daí eu vou analisando os dados que a gente tem e os dados que a gente não tem no enunciado. E eu uso uma caneta verde para circular as variáveis que a gente vai descobrindo, né? E ao final da análise eu uso uma caneta vermelha para circular as variáveis que são as incógnitas. E eu faço isso tudo literalmente, né? Ou seja, eu não substituo valores, eu vou só fazendo a análise da estratégia utilizando as próprias variáveis literais das equações. E aí, sempre que a gente detecta que o enunciado não fornece diretamente uma variável, eu faço uma provocação para a gente tentar encontrar expressões físicas intermediárias para calcular essas variáveis. E se a gente constatar que não existem as tais expressões intermediárias, né, daí eu discuto com você se a gente não pode adotar tais parâmetros ou incógnitas. O problema é quando vem aquele aluno, né, o Megatron, né, e acha que não tem nada, que está faltando dado no enunciado e quer adotar tudo. Ô Megatron, daí não pode, né? Presta atenção, Megatron, acorda pra vida, só. Então, eu deixei em vermelho as variáveis que eu quero determinar. No nosso caso, né, de acordo com a estratégia que eu adotei, as incógnitas iniciais seriam 3. São elas: a área mínima da seção resistiva e o diâmetro nominal e o diâmetro de raiz dos parafusos. E na verdade, turma, parecem ser 3 variáveis, mas na verdade uma depende da outra. E do jeito que o cenário se apresenta, eu pretendo encontrar a área mínima da seção resistiva através dos critérios de falha da operação e depois eu verifico se o parafuso
parafuso selecionado resiste às condições de montagem que eu vou escolher. E aí eu estou colocando em verde tudo aquilo que eu já conheço, ou seja, que eu já determinei ou que eu já adotei. E claro, né, a ordem com a qual você vai determinando as variáveis depende das restrições e dificuldades que o enunciado te impõe. No nosso caso, as dificuldades são máximas, né, porque a gente não conhece absolutamente nada. Mas vocês estão quase acabando o curso de projetos e você já tem um conhecimento elevado demais. Portanto, essas dificuldades máximas empalidecerão frente ao conhecimento supremo que vocês detêm. Olha só como a gente pode resolver dois problemas de forma bem simples. O K de aperto é uma constante obtida experimentalmente que contabiliza a relação entre o torque de aperto e a força de aperto multiplicada pelo diâmetro nominal do parafuso. E daí, dos estudos de elementos de máquina Zoom, a gente sabe que a intensidade do K de aperto varia entre 0,18 e 0,22. Então, é razoável que a gente adote um valor intermediário e estipule que o K de aperto seja igual a 0,2. E aí a gente pode adotar que inicialmente os parafusos sejam de aço classe de resistência 3.6. Eu usei o termo inicialmente, né, porque a gente pode detectar que seja necessário aumentar essa classe de resistência dos parafusos em breve. E se for esse o caso, a gente escolhe uma classe superior. Ô gente, tendo um aço classe de resistência 3.6, permite que eu conclua que a tensão limite de resistência ao escoamento seja de 180 megapascals e que eu tenha uma tensão limite de resistência à ruptura de 300 megapascals. Outro detalhe importante, eu já defini aqui nesse slide que o processo de fabricação dos parafusos vai ser o processo de rolagem. Isso vai impactar o parâmetro KF que é utilizado no critério de resistência à fadiga do parafuso. Mas fiquem em paz, porque daqui a pouco, quando for conveniente, eu vou elaborar sobre esse KF. Eu só quis deixar anotado aí de uma vez, né, que a gente já especificou o processo de fabricação dos fixadores. E se você quiser especificar outro processo de fabricação mais para frente, você pode. Só peço que você espere, por favor, que eu chegue na explicação do KF que está relacionado com o critério de resistência à fadiga do nosso parafuso. Agora, nos critérios de falha de montagem de operação, nós temos alguns parâmetros que estão relacionados com as especificações de montagem dos parafusos. Um desses parâmetros é o ST, que contabiliza o desvio padrão da ferramenta de montagem. Daí da teoria, a gente sabe que se houver lubrificação dos parafusos, o desvio padrão é da ordem de 5%. Ao passo que se não houver lubrificação dos parafusos na montagem, o desvio padrão é da ordem de 30%. E como o ideal é reduzir esse desvio padrão, eu vou especificar que os parafusos sejam montados com lubrificação. Isso vai fazer com que o parâmetro ST assuma o valor de 0,05. Uma outra definição relacionada à fase de montagem é a relação A entre a força de aperto e a força de ensaio. Essa relação é experimentalmente obtida e está fornecida nessa tabela aí, que consta também nos tabelários e nas aulas de parafuso de fixação que foram estudadas em elementos de máquina Zoom. Como eu pretendo fazer manutenções eventuais no meu redutor, eu vou adotar que esse fator A seja igual a 0,5, mas vocês têm toda a liberdade para que vocês possam fazer adoções distintas não somente nesse parâmetro, tá, turma? Vocês podem fazer adoções diferentes das minhas em todos os parâmetros que eu estou apresentando aqui para vocês no passo número 8. Muito bem, então isso vai fazer com que a força de aperto seja igual a 0,5 vezes a força de ensaio. E eu lembro para vocês que a força de ensaio depende do diâmetro, depende do passo e depende da classe de resistência dos parafusos. E mais importante, né? A força de ensaio está tabelada em algumas tabelas que eu não vou mostrar para vocês por enquanto. Eu vou mostrar para vocês quando for conveniente. Pronto. Então os critérios agora estão atualizados. O que eu vou fazer com vocês nesse momento é especificar um parâmetro de serviço que também é obtido experimentalmente. Esse parâmetro está relacionado com a relaxação da força de aperto com o tempo e com o uso das juntas. Esse fator que eu estou me referindo, ele depende da porcentagem de relaxação da força de aperto. Esse é o fator R que aparece nos 3 critérios de operação das juntas parafusadas. A gente sabe que depois de um tempo, né, a força de aperto que foi induzida na montagem acaba sendo reduzida em função das operações. E tipicamente esse valor de relaxação ele é superior a 5%. Então no nosso caso eu vou adotar aqui 9%, o que faz com que o meu fator, na verdade meu parâmetro operacional R seja igual a 0,91. Olha aí, já avançamos um pouco mais em relação a reduzir o número de incógnitas. Agora eu vou olhar para o critério de resistência à fadiga para identificar duas variáveis muito importantes. A primeira delas é o fator de concentração de tensão dinâmico KF e a segunda delas é a tensão limite de resistência à fadiga dos parafusos. Falando sobre o KF, no livro do Shigley, exatamente no item 8-11, nós vamos encontrar uma tabela de fatores de concentração de tensão dinâmicos para parafusos. Eu reproduzo essa tabela aí, que é a tabela
8-16 do livro do Shigley. Observem, por favor, que essa tabela apresenta os valores de KF em função da classe de resistência e também do processo de fabricação dos parafusos. Percebam que a tabela sugere que o nosso KF esteja dentro da faixa de 2,1 até 3,8. Então, como a gente sabe que o KF depende da classe de resistência do aço com o qual o parafuso é feito e também pelo processo produtivo do parafuso, vocês vão se lembrar que minutos atrás eu já tinha convenientemente definido que eu compraria parafusos que foram fabricados através do processo de rolagem. Agora, com a tabela de KF à sua disposição, vocês podem escolher outro processo de fabricação que julgarem mais conveniente. Portanto, dado que eu especifiquei parafusos feitos em aço classe resistência 3.6, que são obtidos através do processo de rolagem, o meu KF será de 2,2. Então, turma, agora eu consigo calcular as cargas externas média e alternada nos parafusos, que equivalem às variáveis PM e PA. Ou seja, eu consigo atualizar um pouquinho mais as minhas expressões algébricas. Agora, como eu tinha prometido no slide passado, eu pretendo determinar a tensão limite de resistência à fadiga dos parafusos. E como eu não tenho acesso aos dados de teste do corpo de provas do material do parafuso, eu preciso adotar nas tabelas de valores médios o SN do CP. Ô turma, e como em passos anteriores eu já calculei detalhadamente a tensão limite de resistência à fadiga das mais diversas seções de um eixo de transição de potência, eu vou me abster de prover muitas informações sobre o cálculo do SN de parafusos, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, por favor, voltem ou nas aulas de elementos de máquinas 1 relacionadas com fadiga, ou consultem a aula de projetos dos eixos. Ou se vocês quiserem também, vocês podem utilizar o tabelário e o formulário de elementos de máquinas 1. Como o material do parafuso é aço, com limite de resistência à ruptura menor do que 1400 MPa, é conveniente dizer que o SN do CP é igual a metade do σR. Ou seja, o SN do CP é de 150 MPa. Lembre-se, por favor, que por se tratar de uma consulta à tabela de valores médios, esse valor do SN do CP foi obtido através de ensaios cujas condições remetem ao teste de R.R. Moore. Portanto, o corpo de provas, quando foi ensaiado, o foi sob as seguintes condições: temperatura ambiente, confiabilidade de 50%, flexão rotativa, era um corpo de provas padrão de formato circular com diâmetro nominal de 7,62 milímetros e o corpo de provas era polido. Então, eu preciso adotar as condições operacionais do parafuso para que eu possa determinar os eventuais fatores de correção da tensão limite de resistência à fadiga do mesmo. E aí, turma, eu vou supor que no nosso caso, o projeto das juntas preveja as seguintes condições operacionais: que os parafusos, ou seja, as peças que eu estou estudando o limite de resistência à fadiga, sejam utilizadas em uma temperatura ambiente, portanto inferior a 450 graus Celsius, ou seja, impondo um C de temperatura igual a 1. Daí, o projeto das peças, que no caso é os parafusos, tem uma confiabilidade de projeto de 90%, requerendo um coeficiente de correção devido à confiabilidade igual a 0,897. Como o parafuso é uma peça que está sujeita à carga axial, isso induz um C de correção de carga igual a 0,7. Daí, o parafuso é uma peça de formato circular que tem um diâmetro até o momento desconhecido, mas pelo fato do parafuso estar sujeito à carga axial, isso faz com que o C de tamanho seja igual a 1. E aí, nós sabemos, na verdade, eu defini que a nossa peça, que o caso é o parafuso, é produzido através de um processo de fabricação de rolagem. Como nas tabelas de fadiga nós não temos o processo de fabricação de rolagem, então eu recomendei a vocês que aproximem para o processo de fabricação de usinagem. E é por isso que ao fazer os cálculos vocês vão detectar que o C de superfície, ou seja, o C de correção devido aos fatores de acabamento superficial, é igual a 0,99. E por fim, eu tenho que estimar o C de fatores diversos e eu vou estimar um C igual a 0,7. Legal demais! Eu deixei essas condições anotadas aqui para que vocês possam usar de referência no projeto de vocês. Então, turma, a gente consegue calcular a tensão limite de resistência à fadiga dos fixadores ao corrigir a tensão limite de resistência à fadiga do corpo de provas do aço 3.6 submetido ao ensaio de R.R. Moore. Assim sendo, quando eu aplicar a equação de Marin, eu determino que o SN vale 65,59 megapascals. Portanto, eu tenho a opção de fazer uma nova atualização do nosso algoritmo de cálculo. Então, se vocês compararem com a situação inicial, a gente já avançou bastante. Basicamente, falta calcular a constante de junta C e especificar os coeficientes de segurança mínimos. E aí, Tomás, só para dar uma interrompida na nossa árdua linha de raciocínio, eu vou finalizar essa videoaula aqui. Assim, na próxima videoaula, eu calculo a famosa constante de junta C e aí eu determino com vocês os
coeficientes de segurança mínimos. E quando eu fizer esses 2 passos, né, eu finalmente consigo especificar os parafusos. Então assiste a próxima videoaula aí, que nós estamos quase acabando o passo número 8.